Meu nome é Isabela Mota, e no meu primeiro dia, naquilo que eles chamam só de a instalação, eu descobri duas coisas muito rápido. Aqui não prendem criminosos. Aqui a gente finge que o mundo ainda tem controle. O guarda sênior encarregado de me treinar se chamava Ramos. 40 e poucos, olheiras permanentes, crachá gasto. Ele não parecia forte, nem armado o tempo todo. Parecia cansado. Como quem já viu o impossível tantas vezes que o impossível ficou entediante. Mota, grava isso na cabeça. Ele falou assim que eu passei pela terceira porta blindada. Aqui você não é parede. Você é rotina. Quem quebra a rotina morre. Quem esquece detalhe, explode prédio. Quem improvisa, causa apocalipse. Nós não somos heróis. Somos despertador. Eu ri de nervoso. Isso é sério, ele completou. A gente segura o mundo com alarme de celular. Descemos 2 níveis. Os corredores não tinham janelas, só luz branca e placas numeradas. Setor temporal, setor mímico, setor simulado, setor de realidade instável. O piso vibrava levemente, como se o prédio estivesse respirando. Primeira parada. Mais fácil. Só olhar. Ramos passou o cartão e a porta do 714 abriu. Lá dentro, no centro de uma sala circular, havia um homem, em pé, olhos abertos, levemente inclinado para a frente, sem piscar, sem respirar, como uma foto em 3D. Prisioneiro 714. A gente chama de O Viajante. Ele inventou viagem no tempo. Voltou, matou o avô. O avô morreu antes de ter filhos. E ele... Ramos fez um gesto com a mão. Não apagou. Só travou. Cheguei mais perto. O homem tinha a expressão de quem fez a conta errada na prova. O olhar dele não olhava nada. Parecia olhando entre as coisas. Por que ele está preso? Perguntei. Porque o cérebro dele ainda está viajando. Só o corpo ficou. A cabeça dele está tentando resolver o paradoxo até agora. E enquanto ele estiver tentando, a máquina que ele usou existe e não existe ao mesmo tempo. A administração quer puxar isso dele quando conseguir descongelar. Na parede havia um painel simples. Se 714 se mover, toque o alarme. Não toque nele. Não fale com ele. Não chame pelo nome. Ele ouve? Às vezes, disse Ramos. Semana passada ele virou 2 centímetros para o lado. A linha do tempo quase reiniciou. Tivemos que rodar 4 geradores dimensionais para travar de novo. Então, Mota, você só olha. Relatório de meia em meia hora. Nada de curioso, nada de selfie, nada de ver quanto tempo o paradoxo dura. Entendeu? Assenti. Era bizarro, mas ficar olhando alguém parado, eu sabia fazer. Agora vem a parte difícil, ele disse. A parte em que seu coração pode literalmente acabar com o continente. Fomos para o setor simulado. Diferente dos outros, ele era enorme. Passamos por uma antecâmara com vidros grossos e uma placa. Área de baixo impacto emocional. Não levar notícias ruins. Um psicólogo assinara a placa. Lá dentro está a prisioneira 001. Nome: Emily. 8 anos. Poder de explosão equivalente a arsenal nuclear quando fica com medo, raiva, frustração ou tristeza. Ramos falava como quem recita a receita. Solução: ela nunca pode sentir medo, raiva, frustração ou tristeza. Então a gente dá a ela uma infância perfeita. Para sempre. Para sempre, ela não envelhece. Ou envelhece tão devagar que não vemos. Ninguém quer arriscar. A simulação é uma cidadezinha dos anos 90, segura, calma, com papai e mamãe atores. Ela acha que é real. Quase acha. Hoje você vai entrar como nova vizinha. 15 minutos. Fala pouco. Ri muito. Nada de falar de morte, hospital, escola triste, gente indo embora. Se ela chorar, você corre. E se ela chorar? Perguntei. Se ela chorar, Mota, você só vai saber por 1 segundo. Vestiram em mim uma roupa comum. Jeans, blusa clara, crachá escondido. Ramos falou no meu ouvido pelo fone. Ela lê pensamento. Então pensa coisa boa. Pensa sorvete, pensa cachorro, pensa nuvem. Não pensa você é uma bomba.
Entrei. O choque foi grande. Dentro do hangar havia um bairro inteiro. Casas coloridas, carros de mentira, som de passarinho vindo de caixas de som camufladas, cheiro de pão artificial. E, correndo na calçada, uma menininha loira de vestido azul, segurando uma boneca. Oi! Ela falou. Você é nova aqui. Sou sim. Lembrei do nome de cobertura. Sou a tia Bella. Acabei de me mudar. Emily sorriu. Era um sorriso real, feliz, infantil. Mas atrás dos olhos havia algo adulto, milenar. Você pensa engraçado, ela disse. Como assim? Você pensa, não explode, não explode, não explode. Ela riu. Eu não vou explodir. Hoje tá tudo bom. Olhei para os pais dela, sentados na varanda. Eles sorriam também, mas o sorriso era tenso, profissional. Atrás deles vi câmeras. Sentei no chão com ela e começamos a desenhar com giz. Ela desenhou uma casinha. Eu desenhei um sol. Ela desenhou uma porta. Essa porta, ela sussurrou sem mudar o rosto. Não existe aqui. Ela existe aí fora. Você sabe que isso é... Comecei. Falso? Ela completou. Eu sei. Eu ouço eles pensando. Eles acham que se eu souber, eu fico triste. Eu não quero que eles fiquem tristes. Se eles ficarem tristes, eu fico. E se eu fico... Ela fez um gesto com a mão, como se uma bomba tivesse explodido. Aí acabou. Me arrepiei. Por que você não diz pra eles? Porque eu gosto deles. Ela olhou para os atores pais. Eles são pagos, mas são bons. Ninguém me mandou embora aqui. No fone, Ramos falou rápido. Mota, não aprofunda, sai em 5. Você já coletou o estado emocional. Não dá gatilho. Levantei. Emily segurou minha mão. Você volta amanhã? Se tudo der certo, volto. Faz dar certo. Ela sorriu. Eu consigo ouvir quando a instalação fica triste. A instalação fica triste? Ela chora nas paredes, disse Emily como se fosse óbvio. Por isso eles fazem barulho de gerador, para ela não chorar tão alto. Saí com o coração na boca. Ramos me esperava do lado de fora com uma prancheta. Você ouviu ela falar da instalação? Ele perguntou. Ouvi. Finge que não ouviu. Se você começa a ouvir a instalação também, aí você não sai mais. Como assim, ouvir a instalação? O último prisioneiro de hoje. Ele suspirou. Esse é o mais ridículo e, ao mesmo tempo, o mais perigoso. Fomos para o setor 400 Plus, onde ficam as coisas que não obedecem física, tempo nem narrativa. No final do corredor havia uma porta comum. Ramos bateu como quem bate em sala de gerente. 404. Chegou seu pagamento. A porta se abriu sozinha. Lá dentro, um homem de meia-idade, cabelo grisalho arrumado, sentado numa mesa de escritório que não combinava com lugar nenhum. Pastas, caneta, xícara de café que nunca esvaziava. Nas paredes, fotos dele mesmo apertando a mão de pessoas que não existiam. Finalmente, ele disse. Eu juro que se atrasassem de novo, eu transformava o setor de vertebrados em pão sírio. Ramos me empurrou na frente. Essa é a novata. Trouxe o cheque. Entreguei o papel. Era só uma folha de impressora com Zerais e funcionário do mês, Frank. Prisioneiro 404. Ramos cochichou. Onipotente. Não contido fisicamente. Só por rotina. Ele mesmo pediu para ficar. Disse que era divertido. A gente mantém ele entretido. Você sorri, elogia, diz que a instalação não funcionaria sem ele. Instalação. Frank repetiu, olhando para o teto. Ela andou tossindo de novo, não andou? Tá. Estável. Ramos mentiu. Não está, disse Frank, distraído, assinando o próprio cheque. Ela está cheia demais. Vocês enchem, enchem, enchem e não devolvem nada para o núcleo. Até uma fortaleza viva precisa descansar. Olhei para Ramos. Ele evitou meu olhar. Bom trabalho, novata. Frank sorriu. Você tem cheiro de quem ainda acredita que isso é uma prisão e não uma fazenda de segredos. Espero que dure. Quando saímos, finalmente perguntei.
Que história é essa de a instalação tossir? Ramos parou no meio do corredor. O teto brilhava vermelho em ritmo com o barulho dos geradores. Isso é o que eu devia te contar no seu terceiro mês, não no primeiro dia, ele disse. Mas você falou com a 001, então já sabe metade. Então vamos queimar etapas. Ele me levou até a sala de controle de contenção, um anfiteatro cheio de monitores mostrando setores diferentes. Em cada tela, uma cor. Verde, estável. Amarelo, pressão. Vermelho, falha. Sabe quem foi o primeiro prisioneiro? Ele perguntou. A própria instalação. Fiquei esperando a piada. Não veio. Esse prédio não é prédio. É uma entidade artificial orgânica que o governo achou no subsolo nos anos 60. Ele se alimenta de anomalias. A gente descobriu que, se conectasse ele a criaturas que quebram a realidade, ele segurava. Então fizeram o óbvio. Trouxeram todas pra cá. E ele aceita? Aceitava quando eram 20, quando eram 50. Agora já passou de 300 no continente inteiro. Ele tá sobrecarregado, igual hospital em epidemia. A diferença é que se ele morrer... Ramos apontou pra tela. Tudo abre ao mesmo tempo. Olhei para os monitores. Um deles piscou. Setor de objetos cognitivos. Outro piscou. Setor temporal. Outro, setor simulado. Isso acontece sempre? Perguntei, a voz já fina. Quando ele tá cansado, sim. A gente descarrega manualmente. Realoca a criatura, apaga uma, joga outra em loop. Mas hoje... Ramos franziu a testa. Hoje ele tá pior. Na tela da Emily, a cidadezinha perfeita tremeluziu. Pareceu glitch de videogame. A menina no meio da rua olhou diretamente para a câmera. Para mim. Ela tá ouvindo? Eu disse. Ela sempre ouve. Respondeu Ramos. Por isso a gente precisa ficar calmo. Um alarme baixo começou a tocar. Não era o de emergência máxima. Era o de atenção. Setor 714. Variação quântica 3%. Setor 001. Estado emocional indeterminado, setor 400. Atividade espontânea. Frank rindo. Ah, ótimo. Ramos murmurou. O prédio tá tossindo e o onipotente achou engraçado. No painel principal, uma barra mostrava carga da instalação. 97%. 98%. 99%. As luzes do teto piscaram. O chão vibrou mais forte. Por um segundo eu ouvi. Não nos fones. Na parede. Era como se o concreto estivesse gemendo. Ele tá mesmo... vivo. Sussurrei. E tá sofrendo. Disse Ramos. E quando uma coisa viva sofre, ela se mexe. E se ela se mexer, as celas abrem. E se as celas abrirem... As telas começaram a ficar amarelas em sequência. Setor 003. Setor 021. Setor 199. A cidade de Emily piscou de novo e voltou. O viajante tremeu imperceptivelmente. Frank levantou da mesa, curioso. Primeiro dia, Mota, disse Ramos, sério pela primeira vez. E você já vai ver como é quando o prédio adoece. A última luz, a mais temida, começou a piscar no canto inferior do painel. Sala de núcleo. Fornecimento instável. Dá pra consertar? Perguntei. Dá. Ele respirou fundo. Mas não hoje. Na tela final, bem pequena, vi meu próprio setor piscar. A instalação estava perdendo fôlego. E nós estávamos lá dentro,